Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Estamos aqui com o Ace, referente a One Piece para a linha SH Figures, essa figure que todos estavam aguardando desde o seu anúncio e que já está sendo cogitada ser uma das figures do ano por muitos colecionadores ao redor do mundo. E chegou a nossa vez de estar conferindo e saber se está mesmo sendo cogitado a ser a figure do ano. E olha que nós estamos em fevereiro, essa figure foi lançada final do mês passado, janeiro de 2025, e já está esse alarde todo para essa figure. Então chegou a nossa vez. Se você é fã do Ace, fã do One Piece, espero que esteja confortável e bora com nós aqui na review. Lembrando, eu fiz a compra dele na Ninin Game, o link vai estar na descrição. E junto do Ace chegou outras 15 figures, tá bom? Eu cheguei a trazer um vídeo de unboxing da Ninin Game, o card está aqui em cima. Caso você se interesse em saber quais figures são, só clicar que você vai ser direcionado para esse vídeo da Ninin Game logo depois que essa review do Ace terminar. Fechou? Então é isso, vamos começar aqui dando uma olhada. Uma caixa padrão do One Piece para a linha SH Figures, né? Tem um detalhe aqui do chapéu de palha. As cores é bem parecida com a do Luffy. Aqui podemos ver que ele é Tamashii Web, então ele vem naquela caixa parda protetora. E sobre o preço do Ace, lógico, ele é um pouco mais caro por ser Tamashii Web, mas ele tá saindo mais barato que outras figuras que não traz um terço do que o Ace traz, tá? Mais pra frente eu comento um pouco mais sobre isso. Então aqui a gente pode ver que a caixa é um pouco mais espessa devido à quantidade de itens. Aqui algumas expressões faciais, aqui poses com mais rostinhos aqui pra gente poder dar uma conferida. Aqui mais uma pose do Ace com o nome. E é isso, pessoal, bora conferir o que a Bandai trouxe para nós aqui. Bom, então como muitos já sabiam, temos dois blister vindo com ele. E olha isso aqui, galera. Que prazeroso é ver isso. Ô Bandai, é disso que o Brasil gosta, tá vendo? Itens, acessórios, effects, é disso que a gente gosta. Se é para pagar caro numa figure, que seja bem pago, né? Então beleza. Vamos dar uma conferida nos itens aqui primeiro. E nesse blister aqui nós só vamos dar uma passada de olho nesse momento, tá? Na hora do teste dos itens a gente vê cada um deles com calma. Então aqui podemos ver que ele veio com esse sobretudo da saga de Alabasta, aqui também esse cachecol. E que infelizmente, alguns minutos antes de eu estar gravando essa review, eu fiquei sabendo de uma coisa que não é muito legal sobre esse sobretudo dele, que eu vou estar passando informação para vocês na hora do teste dos itens. Então aqui a gente pode ver que esse cachecol é todo de arame por dentro, aqui eu já consigo perceber isso. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 effects. Tá parecendo bem aqueles effects de fogo que veio junto com o Sanji. Tá bem legal mesmo. Então vou deixar de lado aqui. E vamos conferir o que veio com esse. E no blister do Ace dá para conferir que não tem espaço nenhum. É disso que a gente gosta, né? Então vamos começar aqui pelas expressões faciais. Podemos ver que estão excepcionais cada uma delas. Temos aqui dele sorrindo. Aqui ele dando aquele sorriso bem parecido do Luffy. Aqui ele com raiva gritando. Aqui ele com raiva também com os dentes cerrados. E aqui naquele momento que o bicho dorme do nada comendo, né? Bem legal deles lembrarem e ter trago essa expressão facial bem engraçada dele. E aqui temos essa DLC pro Luffy, que é bem similar a esse sorriso, né? Que no qual eu acabei de mostrar para vocês. Porém aqui o Luffy tá sorrindo de boca aberta. Então beleza, vamos lá. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pares de mãos completos e uma mão avulsa, né, com a palma de mão aberta, com as pontas dos dedos em chamas. Aqui ele simulando o revólver naquela pose clássica de ataque dele. E aqui esse par de mãos dele com o dedo esticado, com a ponta dos dedos em chamas, para poder também fazer aquela pose clássica de ataque dele, principalmente com os dedos ali simulando a cruz. Aqui uma palma de mão relaxada, semi-fechada, né, pode ver que tem um gap no meio, para a gente poder encaixar junto com a mochila aqui. Também temos a mochila, que ela é de plástico, tá? Temos as escritas aqui no fundo. E aqui também, né, a alça dele é de plástico. Aqui temos aquele chapéu clássico do Ace. E aqui podemos acompanhar cada detalhe do chapéu, tá muito bem feito. E junto dele tem uma head scoop dentro para a gente poder trocar depois. E aqui também temos a cordinha do chapéu dele com os detalhes incríveis, que depois nós vamos conferir como é que faz a troca deles. Bom, todos os itens mostrados, agora chegou a vez da gente conferir as articulações do Ace, que eu tenho certeza que muitos aí estão bem curiosos para saber como é que ficou. Então, beleza? Vou deixar os blisters aqui do lado. Bom, com Ace em mãos já chegou o tão aguardado momento da gente conferir essas articulações aqui de um corpo totalmente novo. E uma coisa que eu percebi, pessoal, que ele é muito, mas muito leve mesmo. Na hora que vocês tiverem os seus em mãos, vocês vão perceber que
é realmente leve. Então bora lá, vamos começar com a head scoop aqui. Podemos rotacionar tranquilamente. Aqui tem articulação no pescoço, então ele consegue olhar assim para baixo. Consegue olhar relativamente bem, porque aqui a parte do cabelo dele encosta no colar. E que esse colar não é solto, tá, galera? Ele é solto aqui na frente, porém ele é preso aqui na parte de trás. Não sei se é colado ou apenas colocado, né? Não vou mexer muito para evitar frustração depois. Bom, agora vamos conferir essa parte do torso do Ace, que é completamente nova. Principalmente essa articulação do ombro aqui, que é bem similar às figuras da Revoltech. Então tenho certeza que isso vai agradar alguns, outros não. Ou até mesmo a pessoa acostumar com esse tipo de articulação ou visual. Porque realmente eu não tenho nenhuma figura da Revoltech, mas eu já cheguei a trazer aqui o torso da TK referente ao Goku Instinto Superior, que é bem similar ao torso que a Revoltech traz nas figuras dele, que aqui é uma inovação da Tamashii Nationals, então vamos ver como é que ficou. A gente consegue deixar aqui o braço todo na horizontal, tá? Aqui a gente consegue posicionar um pouco mais para cima, porém fica esse gap aqui. Temos aqui a articulação do ombro com o ball joint e temos essa articulação do trapézio também, então é bem completa aqui. Tem a articulação borboleta, que é excepcional, a gente consegue cruzar o braço do Ace tranquilamente. Aqui conseguimos subir e abaixar o ombro dele no eixo do ombro. Aqui conseguimos também rotacionar o braço, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Para poder rotacionar. Faz isso com calma. Aqui temos rotação no bíceps, mas pode ver que a tatuagem não vai ficar alinhada, porém essa parte de cima do ombro, ela é um pouco livre, então a gente consegue também rotacionar e posicionar melhor a tatuagem, então incrível isso. Articulação dupla no cotovelo, pode ver que a cotoveleira aqui ficou esculpida perfeitamente. Aqui temos articulação no punho por ball joint. A pulseira aqui, ela é solta, então na hora de trocar os punhos, por favor, toma cuidado para não perder. E aqui no log pose dele, nessa bolinha, ela é removível, tá? Então toma cuidado para não perder, porque se isso aqui cair no chão, dependendo da cor do seu piso aí, já era. Aqui esse punhal dele é encaixado por um pino, tá vendo o gap, o pino ali no cinto. Só encaixar aqui que você consegue posicionar pro lado que você quiser. Aqui no abdômen ele tem 3 articulações bem similar ao Luffy de Onigashima. Elas que são independentes, então nós conseguimos mover cada uma delas. Podemos ver que conseguimos posicionar para o lado que queremos aqui muito bem. Então nós conseguimos jogar para trás, não fica gap nenhum aqui, tá vendo? Aqui nós conseguimos jogar para frente também. Podemos ver aqui que a tatuagem dele tá excepcional. Aparenta-se mesmo uma tatuagem, porque dá para ver que tá bem na pele dele, não é uma coisa aparentemente silcada. E pode ver que a gente consegue jogar para frente também, não fica gap nenhum aqui. E com essa articulação no inferior do abdômen dele, a gente consegue abaixar bem mais a figura. Pode ver o tanto que a figura é abaixa. Aqui na parte de trás fica um gap pequeno, mas aí, né, podemos posicionar aqui, já acaba o gap. E pode ver que a tatuagem fica certinha, na mesma linha, nada desalinhado. Trabalho incrível que a Bandai fez ali na tatuagem. Aqui nós conseguimos rotacionar a cintura dele apenas um pouco, tá vendo? O máximo que a gente consegue rotacionar é até aqui. E para esse lado até aqui, forçar aqui já é bobagem. E o punhal caiu, só encaixar aqui de novo e já era. Bom, indo agora para as articulações da perna, uma coisa interessante é que é um plástico bem similar a um silicone, de tão macio que é, tá vendo? Então isso aqui deixa a figura mais leve e mais fácil ainda de posear. Aqui a gente consegue posicionar a perna dele 90 graus perfeitamente. Para trás também, olha aí, quase passa de 90 graus, que a gente consegue jogar a perna para o lado tranquilamente. Aqui sem trabalho nenhum a gente consegue abrir as pernas dele totalmente. Ele tem uma leve extensão de perna. Outro detalhe também é esse cinto dele, tá vendo? É uma borracha aqui que é solta da cintura. Aqui nessa parte de trás também. Aqui também essa bolsinha tá com os detalhes incríveis, muito bem pintado. Pode ver que não tem nada borrado na bermuda dele. Aqui na parte da bermuda a gente consegue rotacionar um pouco só, tá vendo? Mas essa parte de dentro aqui da coxa a gente consegue rotacionar a perna por completo. Aqui temos a articulação dupla no joelho e pode ver que fica bem completa. Devido a aqui ser um plástico, ou borracha, ou silicone, não sei, ser tão macio, não tem problema nenhum. Ultrapassa até mesmo, né, o Luffy, que tem aquela tecnologia da gente jogar essa parte de trás da bermuda um pouco para dentro. Fica mais ou menos 90 graus. Isso aqui passa tranquilamente. Temos rotação na canela por completo. Temos articulação bem completa no tornozelo, assim como a maioria das figuras do One Piece na linha SH Figures, que a gente consegue jogar para cima, para trás, rotacionar tranquilamente. Também articulação nas pontas dos pés.
Bom, agora vamos dar uma conferida melhor nos itens que veio para ele. Bom, vamos começar pela Red Scoop e vamos estar trocando para a gente poder usar a Red Scoop com chapéu. Então a gente tira a Red Scoop aqui. Assim como o Luffy, pode ver que a parte de trás do cabelo dele aqui é solta, porém a gente não consegue tirar, né, da parte do ball joint aqui, porque o gap é menor que a parte de cima. Diferente do Luffy, que nós conseguimos tirar essa parte aqui, né? Aqui, pessoal, nós tiramos o chapéu da Red Scoop, tá vendo? Encaixamos ela no corpo. Agora nós encaixamos o rostinho, vamos usar esse aqui em homenagem ao Luffy. Fazemos aqui, encaixa. Tranquilo. Agora é a vez da cordinha, então nós temos que encaixar perfeitamente aqui na posição. Então nós viemos aqui, encaixamos, tá vendo? Faz o clique, aqui do outro lado também. Bom, e ele fica assim, bem calvão de cria mesmo. Depois nós viemos aqui, pegamos o chapéu, encaixamos e tá aí, ó. Ó o bichão tomando forma, ó. Bom, galera, dando uma conferida de perto aqui, ó, a ponta dos dedos em chamas, tá muito bem feito, tá vendo? Mesmo que seja pouco, mas dá pra gente perceber. Então, trabalho bem feito. Vamos colocar aqui na mão dele. Bom, acabei de colocar, e aí? Será que é o número 1 do ano mesmo? Bom, agora vamos fazer a troca do rosto aqui do Luffy, vamos ver como é que fica. E tá aí, pessoal, olha que incrível poder cozinhar um do lado do outro e só de ver essa imagem aqui o olho já chega a encher d'água, lembrando daquele momento, né, triste do anime, do mangá. E se você conhece essa parte que eu tô falando e não escorreu uma lágrima dos seus olhos, meu amigo, que sinto muito te dizer, mas você tá morto por dentro, viu? Porque não tem como se emocionar. Então tá aí, né, conferida a face pro Luffy. E vamos continuar aqui seguindo. Bom, para não tomar muito tempo de review, de ficar trocando todos os itens, aqui essa mão nós conseguimos encaixar aqui dentro na parte da alça da mochila. E tá aí para poder representar aquele momento que ele se despede dos chapéus de palhas, né? No momento ali dele ir embora de Alabasta para concluir a missão dele. Bem legal, né? Tá muito bem feita essa mochila, viu? Muito bem pintado. Cada detalhe tá incrível. Bom, pessoal, vamos conferir esses effects rapidamente aqui para não estender muito o vídeo. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, fiquei sabendo alguns minutos antes de gravar a review, né? Eu vi fotos da internet, vou estar postando para vocês aí. Eles colocaram, né, no grupo do WhatsApp. Eu não sei quem postou essas fotos, senão eu colocava os créditos aí, tá? Se vocês souberem, me avisa que depois eu coloco aí na descrição. Mas que essa tinta tava manchando o corpo do Ace. Não sei se deixar por algum longo tempo, se deixar no sol, mas infelizmente essa parte de dentro aqui dessa tinta tá saindo no corpo dele, que a tonalidade do corpo dele é bem clara. E na foto aí vocês podem ver que tá manchando um pouco de cinza. Mas lá no grupo lá a galera falou, né, em fazer o seguinte: colocar a água fervendo com sal e deixar algum tempo, né, não muito, lógico, esse sobretudo lá dentro da panela. Tira todo o resto de tinta que tem aqui dentro do tecido pra gente poder colocar na figura e não manchar. Então por esse motivo eu vou evitar, tá, galera? Porque a figura não é barata, não quero passar frustração. Depois aí eu fervo a água, coloco lá. Qualquer coisa eu aviso vocês. Coloco algumas fotos poseando ele com esse roupão na análise final. É fácil da gente colocar aqui, só jogar os braços para trás. Passa um braço, passa outro. E é isso aí. O tecido é bem similar ao sobretudo do Itachi. Já cheguei a trazer vídeo dele aqui no canal também. O material do tecido é bem similar. E aqui temos arame em toda a volta, né, do sobretudo aqui, tanto até lá em cima na gola, como aqui na parte de baixo, para a gente poder colocar e poder fazer poses de ação tranquilamente. Aqui veio nesse plástico também um cachecol que ele usa também lá em Alabasta. Totalmente de arame, a posição que você coloca fica. É bem legal, nós podemos colocar ali no pescoço dele e fica bem de boa. Aqui temos esse effect do punho, que nós tiramos a mão e colocamos naquele gap lá dentro. Então nós usamos a mão direita da figure para poder encaixar a mesma que está com esse dedo apontando. E aqui tá dando para vocês verem uma marca de branco, provavelmente, né, no momento ali final de destacar em alguma parte do acabamento, infelizmente ficou embranquiçado. Parece que aquele momento que você dobra o plástico e fica embranquiçado em volta, é bem similar, infelizmente, bem no effect, né? Ai, ai, fazer o quê? Mas tá bem bonito, tá bem similar mesmo as cores, né, o acabamento dos effects que tem lá no Sanji, né, do amarelo indo pro laranjado, terminando no vermelho, bem bonito. Aqui temos aqui que essa parte que a gente encaixamos, né, no braço dele atrás para poder deixar a chama maior ainda. Então a gente passa o braço aqui para dentro,
sai essa parte do pino que encaixamos aqui no punho. Aqui temos também outra parte da chama que a gente encaixa no braço esquerdo da figura, tá vendo? Aquele pino ali pra gente encaixar desse lado do braço dele. E podemos ver que tem outro gap aqui, tá vendo? Que aí é que nós podemos usar, tá vendo que essa chama que vem com o pino na ponta, transparente, nós encaixamos aqui nessa parte para poder deixar o fogo maior, tá vendo? Encaixa o braço dele aqui e a chama fica maior. Tanto essa chama, né, mais longa, quanto essa aqui também vem com pino. A gente encaixa aqui e faz a mesma coisa. Bom, pessoal, fiz um corte no vídeo para poder fazer a troca dos itens aqui para mostrar para vocês. E olha só como é que fica. Olha para você ver aqui no LED como é que a cor do effect fica. Fica sensacional, fica incrível. Podemos ter uma possibilidade gigante de pose. É uma figura muito boa para poder posear. Pode ver que o corpo dele aqui, ó, a gente consegue ter uma flexibilidade gigantesca. E outra coisa que eu esqueci de mostrar a vocês também, ó, que tem duas marcas de branco aqui também na parte de trás, tá vendo na perna? Tanto aqui quanto aqui, ó. Bem similar ao que veio no punho. Porém, essas marcas também vieram em outras figuras de outros colecionadores que eu cheguei a ver no YouTube também, de umas reviews da galera dos Estados Unidos. Também veio com essas marquinhas de branco na parte de trás. Bom, pessoal, para poder encaixar essa chama aqui no braço esquerdo dele, pode ver que eu tirei essa pulseira. E no momento de eu encaixar, eu esqueci de tirar aquela parte do log pose dele e simplesmente pulou. Pulou, mas a minha sorte que pulou e caiu no meu colo. Tá? Se caísse no chão e rolasse, já era bye bye. Então tomem cuidado na hora de usar esse effect ou fazer qualquer tipo de pose. Fica esperto, retira, depois você coloca de novo, tá bom? Para não passar por esse aperto aqui, que o coração gelou na hora. Então é isso, pessoal. Vou fazer um corte no vídeo aqui para a gente poder ir para a análise final. Já volto. Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar essa review hoje do Ace aqui no canal. E que figure, meus amigos. Bandai, parabéns. Nós temos que elogiar quando tem que elogiar e dar paulada na hora de dar paulada. Mas aqui realmente a Bandai mandou muito bem, surpreendeu a todos nós, a todos aqueles que têm essa figure. Estão ficando surpreendidos. Eu realmente gostei dessa nova proposta da Bandai. Esse novo corpo, as novas articulações estão excepcionais. Bom, a galera que vem colecionando SH Figures há alguns anos, pode ser que estranhe um pouco. A galera que já tem algumas figuras da Revoltech pode ser que familiarize mais com o Ace, mas a questão aí é mais de adaptação com o tempo, mas que realmente pode agradar alguns e outros não. Mas que a Bandai se atentou a cada detalhe do Ace e que eu gostei realmente de tudo que eles trouxeram aqui. Muitos itens, muitos acessórios, effect. Uma coisa que a gente tem que ser realista. É difícil da Bandai fazer isso. E aqui ela trouxe isso e trouxe de uma forma muito espetacular. Eu sei, é uma figure mais cara, porém, galera, tem figures, né, Tamashii Web também, que são mais caras que o Ace e não vem um terço do que o Ace traz. Um exemplo é o próprio Pen. A diferença do Pen hoje na Ninin Game pro Ace é maior e que o Pen traz só o sobretudo da Katsuki e aquela arte que ele produz o corpo dele, então é somente isso. Mas que o Ace ainda está saindo mais barato, lembrando, o link vai estar na descrição. Mas que fica o meu recado de atenção aqui, tanto com esse tecido, tanto da pulseira quanto do visor do log pose dele. Então fiquem atentos, porque o perigo de manchar e perder esses itens é muito grande. Bom, pessoal, e a minha opinião sobre essa figura ser uma das melhores do ano, eu tenho que concordar com a maioria dos colecionadores do mundo inteiro. Com toda certeza, essa figura vai ser uma das top 5 de muitos colecionadores do mundo inteiro. E se bobear, top 3, fácil, tá? Mas aí a gente sabe que tem muitas figuras vindo, tem aí figuras para serem anunciadas, mas eu tenho certeza que esse Ace vai estar no pódio de muitos colecionadores. Isso eu tenho certeza. E essa é uma figura que realmente eu recomendo a cada um dos colecionadores, a cada um dos fãs de One Piece, do Ace, porque vai valer cada centavo seu. Eu sei que é mais caro, vai ser um pouco mais difícil para muita gente, mas na hora que vocês tiverem essa figura em mãos, vocês vão saber do que eu tô falando. Sinceramente, galera, eu não tô falando isso pelo hype que a figura tá. Eu tô falando assim pela experiência que eu tive aqui com vocês, trazendo essa review. É uma figura que realmente dá orgulho de ter na coleção de One Piece. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Os fãs de One Piece, fiquem ligados que tá vindo mais One Piece lançamento aqui no canal. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E com a sua inscrição, você vai estar ajudando demais o canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!